Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Eu tenho pesquisado continuamente técnicas e estratégias para ajudar vocês à distância nesse momento em que nós estamos enfrentando essa pandemia mundial. E eu estou aqui para apresentar mais uma possibilidade para vocês. Essa possibilidade é chamada de caixa do Reiki, tá? A caixa do Reiki, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou falar também sobre um outro assunto que são as lives de tarô e baralho cigano que eu estou fazendo. Eu estou publicando as lives que eu faço no Facebook, tá? As lives de tarô e baralho cigano eu faço no Facebook e depois publico aqui no YouTube para vocês ficarem conhecendo. Eu vou falar como que vocês podem participar dessas lives que são gratuitas, tá? E por fim, eu vou falar da campanha Apoia-se, porque a campanha Apoia-se ela é muito importante para eu fazer tudo o que eu tento fazer para oferecer serviços e contrapartidas em ajudas, auxílios, serviços e aconselhamentos para vocês, tá? Então eu peço que vocês acompanhem esse vídeo. Vou começar falando da caixa de Reiki. Então a caixa de Reiki é essa caixa que eu fiz aqui, tá? Ela tem os símbolos do Reiki. Eu fiz os símbolos em toda a caixa, tá? Inclusive na parte de baixo e dentro da caixa, tá? Inclusive dentro. A caixa de Reiki, ela é uma técnica conhecida por quem faz o Reiki nível 2, né? Tem o Reiki 1, Reiki 2 e o Reiki 3, que é o Reiki mestrado. Então quem faz o Reiki 2 aprende a técnica de fazer a caixa de Reiki. É uma forma de poder aplicar a energia Reiki à distância. Eu não vou dar muitas explicações do que é o Reiki, do que é a caixa de Reiki, porque assim, existem muitos vídeos no YouTube, na internet. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muito material. A técnica Reiki, basicamente, é uma técnica de imposição de mãos, onde você transmite energia para uma pessoa de maneira presencial ou à distância, tá? O Reiki tanto pode ser aplicado presencialmente quanto à distância, essa transmissão de energia. O Reiki, a ideia do Reiki é que a energia cósmica e divina entra em contato com a sua própria energia vital, tá? E essa união entre a energia divina e cósmica e a sua energia vital, tá? Dessa união acontece uma alquimia energética e dessa síntese você pode fazer um trabalho terapêutico de transmissão de energia pelos chakras da mão, tá? Então, a ideia da terapia Reiki é trabalhar a sua energia, os seus chakras, os seus corpos espirituais. E como eu falei para vocês, o Reiki pode ser transmitido à distância. E a caixa de Reiki tem várias maneiras de transmitir o Reiki à distância, mas o interessante da caixa de Reiki é que ela é uma técnica que me permite transmitir energia Reiki à distância para muitas pessoas. Basicamente, a caixa de Reiki tem que ter símbolos do Reiki, tá? Os símbolos do Reiki são os seguintes. Tem o símbolo Chokurei, tá? Isso aqui é uma placa radiestésica de Reiki, que também é usada para Reiki à distância. Então tem o símbolo Chokurei, tem o símbolo Seireki, que é esse daqui. Tem o símbolo Hon Shaze Shonen, que é esse. Tá? E esses três símbolos são usados normalmente no Reiki à distância e principalmente na caixa de Reiki. Tá? Normalmente o reikiano, o aluno de Reiki, aprende essa técnica no Reiki 2. Tá? Tem Reiki nível 1, nível 2 e nível 3. No nível 2 você aprende a técnica do Reiki. Vejam, eu coloquei os três símbolos que eu mostrei para vocês na tampa, tá? E até na parte interna também, e em outras partes da caixa. Só que, e se vocês procurarem vídeos por aí, vocês vão ver que a maioria das caixas de Reiki usam esses três símbolos. Só que eu sou Reiki nível 3, tá? Eu tenho a formação de mestre em Reiki. E o mestre em Reiki, quem é formado como mestre em Reiki,
pode usar o símbolo Daikomyo. Esse aqui é uma das versões do símbolo tradicional. E tem o símbolo mais moderno do Daikomyo, que é esse aqui, que é o Daikomyo tibetano, tá? É o símbolo tibetano. Esses símbolos são símbolos do mestre em Reiki. E esses símbolos têm várias funções, eu não vou explicar no vídeo de hoje qual é o significado, a função de cada símbolo, mas normalmente o símbolo Daikomyo, ele funciona como um potencializador dos outros símbolos. Então, a caixa de Reiki que eu fiz, eu coloquei o símbolo Daikomyo, tá? Coloquei o símbolo Daikomyo tibetano e coloquei também o símbolo moderno, o símbolo tradicional, tá? O símbolo tradicional também aparece na caixa. Para transmitir o Reiki à distância, eu tenho que fazer um testemunho, como esse daqui, tá? Eu coloco o nome completo, a data de nascimento da pessoa para quem eu quero enviar o Reiki à distância, o endereço, ou pelo menos a cidade e o estado onde a pessoa mora, para poder direcionar a energia, tá? E da maneira como eu estou fazendo, normalmente na caixa de Reiki você põe nome, data de nascimento e endereço da pessoa, ou pelo menos a cidade e o estado, para direcionar a energia. Mas na minha caixa de Reiki, que tem 5 símbolos, tá? Então são os 3 símbolos principais do Reiki e mais 2 símbolos de mestre em Reiki, então são 5 símbolos, isso já é uma diferença dessa caixa. A maioria das caixas são feitas só com 3 símbolos, eu estou fazendo com 5. Então, além de colocar nome, data de nascimento e endereço da pessoa, eu também estou colocando o código Grabovoi de proteção divina. O código Grabovoi de proteção divina que eu estou colocando é o código 8888, tá? É 4 vezes 8, então é 8888, tá? Esse é o código Grabovoi de proteção divina. Então, na verdade, eu estou trabalhando nessa caixa o Reiki, os códigos Grabovoi que eu coloco na caixa, tá? E também estou trabalhando com radiestesia, tá? Então eu também uso as placas radiestésicas para reforçar a energia da caixa. Então, por exemplo, uma placa radiestésica como essa, eu coloco a caixa de Reiki em cima e uso o pêndulo e também pulsos apométricos para ativar a caixa, tá? Além dos próprios símbolos da caixa, para ela emitir uma energia de proteção espiritual. Essa caixa, ela está sendo feita e programada especificamente para proteção espiritual e divina nesse momento em que nós estamos enfrentando uma situação trevosa, uma situação de trevas no plano espiritual, que no plano material se reflete nessa pandemia, né, que nós estamos enfrentando, tá? Quem assistiu o meu vídeo intitulado O Momento é de Vibrar Luz contra as Trevas, viu que eu falo que para enfrentar essa pandemia nós temos que tomar medidas materiais, né? São medidas sanitárias, medidas de higiene, uma série de medidas inclusive de reclusão para poder evitar a proliferação dessa pandemia. Mas eu falei também que essa pandemia tem um componente espiritual, um componente sombrio. E a ideia de fazer essa caixa de proteção divina é exatamente para vibrar energia para vocês, tá? Para poder enfrentar essas energias nocivas, essas energias negativas que vêm da baixa espiritualidade. Essa que é a ideia. A caixa, ela já tem alguns nomes, tá? Eu já tô com 10 nomes para colocar na caixa, porque eu tenho um grupo de WhatsApp, então eu queria falar sobre isso também. Eu tenho um grupo de WhatsApp daqui do canal, esse grupo tem mais ou menos 40 pessoas, um pouco mais de 40 pessoas, 10 já se manifestaram querendo colocar o nome na caixa. E se você quiser também ter o seu nome na caixa, eu estou seguindo o seguinte critério. Vai entrar na caixa o nome dos meus clientes, então dos clientes que querem ter o nome na caixa, né, na caixa de Reiki.
também meus alunos, quem já faz aluno comigo, e também quem colabora com a campanha Apoia-se, tá? Então eu tenho alunos, eu tenho clientes e pessoas que colaboram com a campanha Apoia-se. E aí eu quero explicar isso. Eu não tenho como colocar na caixa todo mundo sem exceção, tá? Eu tenho que criar algum critério, porque a caixa ela dá um trabalho. Depois de feita, depois que eu faço o testemunho com as informações que eu quero para pôr na caixa, todo dia eu tenho que ativar a caixa, tá? Eu tenho que aplicar reiki na caixa todos os dias, eu tenho que usar o pêndulo para ativar a caixa todos os dias através da radiestesia também, né? Através da radiestesia. Tenho que usar as placas. Então, na verdade, é um trabalho que eu tenho que estar o tempo inteiro fazendo uma manutenção, tá? Isso gasta um tempo, uma energia, né? Tenho que pesquisar mais códigos Grabovoi para colocar na caixa. Então, tem tudo isso. E para eu conseguir expandir, ampliar esse trabalho para poder ajudar mais pessoas, então eu preciso remunerar o trabalho também de alguma forma, mesmo que de uma forma simbólica. A campanha Apoia-se, que vocês já estão colaborando comigo, então falando agora um pouquinho da campanha Apoia-se, ela é muito importante aqui no canal, ela foi se tornando cada vez mais importante, porque o que acontece? À medida que mais pessoas vão me ajudando na campanha Apoia-se, eu vou oferecendo mais contrapartidas, mais serviços que possam auxiliar um número grande de pessoas. Alguns desses serviços são totalmente gratuitos, como por exemplo as lives de tarô e baralho cigano, que atualmente eu estou fazendo no Facebook. Entendam que o meu trabalho não se limita só ao YouTube, tá, gente? Eu trabalho com redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, tá? Por isso que eu sempre estou divulgando todas as minhas redes. Na descrição, na parte do vídeo, eu vou colocando os meus endereços, minhas redes. Então, eu tenho seguidores que inclusive estão nas 3 redes, no Instagram, YouTube e Facebook. E eu ofereço muitos serviços que são gratuitos em todas as redes, em todas elas, né? E agora eu estou fazendo lives de tarô e baralho cigano no Facebook, na minha página Conselhos de um Tarólogo, tá? O link está na parte de baixo do vídeo. Vocês podem se inscrever na fanpage Conselhos de um Tarólogo. E eu estou fazendo as lives a qualquer instante. É por isso que é bom se inscrever, curtir a página e também apertar o botão de notificações para receber a notificação. Porque quando menos se espera, eu estou entrando na fanpage Conselhos de um Tarólogo e estou fazendo live de tarô e baralho cigano. Eu já coloquei 2 aqui no YouTube para quem quiser ver como que é a live, tá? Tem mais uma terceira live que eu já fiz, que depois eu vou colocar aqui no YouTube também, mas para vocês verem, né, como que é a live. As pessoas entram na live, me fazem perguntas, elas têm o direito de fazer uma pergunta objetiva e aí eu respondo a pergunta e respondo até de uma maneira didática, porque eu sei que tem gente que através da live consegue aprender como fazer uma tiragem de 3 cartas, tanto no tarô quanto no baralho cigano. As lives ainda têm essa função didática. Eu respondo a pergunta do internauta que está me assistindo e ao mesmo tempo eu explico a lógica de como eu cheguei na resposta. Então, quem é estudante tem a oportunidade de aprender, né, através dessas lives. E vejam, eu estou podendo oferecer esses serviços, as lives de tarô e baralho cigano e também a caixa de reiki radiônico, tá? Essa aqui não é uma caixa de reiki comum, tá? Primeiro que ela tem o símbolo do mestre em reiki. Segundo que eu uso radiestesia e radiônica na caixa. Então, ela é uma caixa de reiki radiônica, tá? Eu devo ser a única pessoa que está fazendo isso, tá? Vocês podem procurar em outros canais, ninguém está fazendo isso. E ainda por cima usando os códigos Grabovoi, aqui um código específico de proteção divina nesse momento em que a gente está enfrentando aí uma situação complexa no planeta, tá? É muito necessário, eu vou dizer para vocês, é bastante necessário, tá? E a colaboração de vocês na campanha Apoia-se pode ser feita com R$1, tá? R$1 por mês, não tem problema. Para mim, R$1, R$5, 10, 15, 20.
Eu tenho pessoa me ajudando com até R$ 25 por mês na campanha Apoia-se. Mas assim, o valor para mim não é importante. Pode ser R$ 1, que seja, tá? No todo, no montante, o que eu vou arrecadando com a campanha Apoia-se, eu vou sustentando trabalhos que possam ajudar mais pessoas, tá? Que trabalhos são esses? Leituras de tarô, leituras de baralho cigano, agora vai ser o reiki à distância, o reiki com radiestesia. E aí eu vou fazendo outros serviços. Quanto mais a campanha Apoia-se crescer, mais eu também vou oferecer opções para as pessoas. No futuro, se a campanha Apoia-se realmente crescer, eu vou fazer outras caixas de reiki radiônico, mas que vão ser caixas temáticas. Por exemplo, caixas voltadas para a questão da prosperidade, caixas voltadas para a questão do amor, né, da felicidade no campo amoroso. Só que para isso eu tenho que ver a campanha crescer, tá? Porque tudo isso envolve tempo, energia, conhecimento. Eu tenho que pesquisar para fazer essas coisas. Eu tenho o conhecimento na minha cabeça, mas eu vou buscando mais técnicas, mais aprimoramentos para oferecer algo de positivo para vocês, tá bom? E outra coisa ainda, se a campanha Apoia-se crescer mais ainda, no futuro eu pretendo sortear consultas particulares, tá? Consultas completas mesmo, particulares, para quem estiver ajudando com a campanha Apoia-se, tá? O sorteio é para quem estiver na campanha, nem que seja ajudando com R$ 1 na campanha, tá? Por mês. Detalhe, quem já participa da campanha Apoia-se, e muitos dos meus clientes já receberam essa ajuda, quem participa da campanha Apoia-se também tem descontos nas consultas particulares. Já faz algum tempo que eu estou dando descontos nessas consultas. E as consultas, elas são bem generosas, porque normalmente eu dou um desconto que é maior do que o que a pessoa já contribuiu na campanha Apoia-se, tá? Tem gente que acabou tendo descontos que foi maior do que o que a pessoa contribuiu na campanha. Porque a minha forma de pensar é que se vocês me ajudam, eu ajudo vocês e vice-versa, tá? Né? Uma mão lava a outra. Então pensem um pouquinho, quem quer participar da caixa de reiki radiônico, essa caixa ela tá bem poderosa, tá? Da maneira como eu estou fazendo, com radiestesia, com códigos Grabovoi, né? Com pulsos apométricos, tá? Eu uso pulsos apométricos para impulsionar a energia da caixa. Então, assim, ela é uma caixa poderosa de proteção coletiva, tá? O objetivo da caixa é ajudar muitas pessoas. Aqui dá para pôr pelo menos em torno de 200, 300 pessoas nessa caixa aqui, tá? Com os testemunhos que eu posso fazer na caixa. E eu vou estar incluindo pessoas todos os dias. Tá? Todo momento eu vou estar incluindo, porque na verdade, todo dia eu vou estar ativando a caixa. Então, se você resolver que você quer participar da caixa, gente, eu recomendo muito. Ela vai ser um reforço importante de proteção espiritual, de proteção divina, tá? Então, quem quiser participar dessa caixa, tá? Ter o nome na caixa radiônica, pensem com carinho em participar da campanha Apoia-se. Não participem da campanha Apoia-se só porque vocês querem as contrapartidas ou algum benefício que eu esteja oferecendo. Pensem diferente. Pensem que quando vocês participarem da campanha Apoia-se, eu vou poder oferecer mais serviços ainda, ajudar mais pessoas ainda. Coisa que já está acontecendo, tá? Numa live minha gratuita de tarô e baralho cigano, eu atendo uma quantidade enorme de pessoas. É só vocês assistirem a live. Ela tá lá no próprio canal do YouTube, tá? Cada live minha dura mais de 1 hora e eu atendo uma quantidade grande de pessoas, tá? Então, e eu tô podendo fazer isso porque a campanha Apoia-se está crescendo, tá? O dinheiro que entra com a campanha Apoia-se já me ajuda muito no canal, tá? Eu sustento o canal com meu salário profissional, tá? Eu tenho um emprego formal, então eu sustento o canal com meu próprio salário, com os serviços que vocês me pedem de tarô, baralho cigano, mapa astral e tudo mais, e também com a campanha Apoia-se, tá? A campanha também ajuda no sustento desses trabalhos mais coletivos. Muitos desses trabalhos são gratuitos ou de acesso facilitado, tá? R$ 1, R$ 5 que vocês
oferecerem na campanha já está participando da caixa de reiki, tá bom? Da caixa de reiki radiônica, tá? E que só é feito aqui no canal Professor Adalberto Pessoa. Então, não percam tempo, tá? Entrem na campanha Apoia-se e pensem aí carinhosamente estar colaborando, que também assim vocês vão ter um retorno espiritual, energético, vibracional muito positivo para vocês, tá bom? Então é isso, gente. A gente vai se falando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, pessoal!